Boa noite. Vamos aqui mais um trabalho da pós-graduação de Engenharia de Estrutura Metálica. Vamos aqui, principalmente nessa disciplina, estudando obras de artes metálicas. E agora eu vou falar para falar um pouco de alguns pontos que a gente tem estudado nessa unidade, que são, cada uma tem a sua peculiaridade, cada uma tem seu método construtivo e cada uma tem a sua forma de se adequar a determinada situação. A primeira que a gente tem aqui é pontos em viga reta, né? Onde vigas, perfis laminados, perfis soldados, se recebem um tabuleiro dessa ponte, ou seja, o tabuleiro da ponte é apoiado nessas vigas, onde é um método, um estilo de ponte, um estilo construtivo bem simples, onde realmente toda a carga é resistida por essas vigas onde o tabuleiro é apoiado. Entretanto, ela tem uma limitação de vão, né? A distância entre os pilares, entre os suportes dessa minha ponte não pode ser muito grande. Ela não vence grandes vãos, principalmente devido a uma questão chamada esbeltez, né? Quanto maior o vão, maior o meu critério de esbeltez, maior a minha esbeltez do perfil vai influenciar. Quando a gente foi, principalmente a questão de flambagem, flambagem local, flambagem na mesa, flambagem na alma, flambagem devido à torção. Então são elementos que influenciam bastante e tendem a guiar o meu dimensionamento, a minha escolha do tipo de ponto que eu vou adequar. Então, se eu tenho uma situação onde eu não tenho tanto espaço para construir, ou então é uma estrutura, é uma construção urbana, muitas vezes um viaduto, não necessariamente uma ponte. Então, ela, se a carga que eu vou ter não for tão elevada, ou então nem a carga, mas a questão, o vão que eu vou ter não for tão grande, né? Eu consigo colocar alguns apoios ao longo da minha estrutura. Esse método construtivo aqui, esse estilo de ponte, pode ser a mais indicada, né? Partindo para um outro tipo de ponte que é muito comum, que são pontes treliçadas. Ela é muito comum em passarela. A gente vê muito ao longo do país passarela, né, para tráfego de pessoas. Nada impede de ser utilizada para tráfego ferroviário. Isso foi muito utilizado no passado também. Pontes onde existiam o tráfego rodoviário em cima e embaixo, com estrutura treliçada, eles colocavam a malha ferroviária, né? Colocavam trilhos para passar tanto veículos como locomotivas, né? Transporte de carga. Essa estrutura tinha característica ser formada por banzos, né? Banzos superiores e inferiores, diagonais, ou só diagonais ou diagonais e montantes, onde eu distribuo esses meus elementos conforme a cada elemento trabalhar da melhor forma possível, né? O banzo comprimido, o banzo tracionado. Quando eu tenho banzos e montantes, eu sempre tendo a colocar as minhas diagonais tracionando e os montantes comprimindo, né? Sendo que essa treliça da foto, por exemplo, é uma treliça que a gente chama de banzos paralelos, mas não se limita a isso. Eu posso ter pontos com estruturas treliçadas arqueadas, posso ter pontos com estruturas semi-arqueadas, ou seja, as ideias que a gente tem para trabalhar com esse tipo de ponto são inúmeras, né? Onde basicamente qualquer desenho que eu puder imaginar, se eu conseguir desenhá-lo de forma que cabe uma treliça, eu posso assim fazê-lo, né? Então essa estrutura também ela tem um comportamento muito bom em relação ao vento, né? Como é uma estrutura como ela toda tá totalmente treliçada, os elementos que compõem essa treliça são elementos não tão robustos, né? São elementos mais esbeltos. Então eles tendem a desviar mais a ação do vento. Então pontos desse tipo resistem bem à ação do vento. Como eu falei, pode ser utilizado para transporte de veículos, passagem de veículos ferroviários, mas no Brasil é principalmente muito utilizado em transporte de pessoas, né? Passarelas, né? Onde só pedestres vão utilizar aquele tipo de estrutura, mas nada impede que seja utilizado em outros tipos de empreendimentos, né? Agora vamos para pontes pênseis. Ela é muito parecida com outro tipo que eu vou mostrar daqui a pouco, que são as pontes estaiadas. No caso, uma ponte pêncil, os cabos são conectados ao maciço rochoso em cada uma das extremidades da ponte e então encordoados sobre os pilares. A plataforma da ponte é conectada aos cabos principais, suspensos por cordas ou varas verticais. Então, pode observar, né, onde eu tenho os cabos que passam entre as minhas estruturas, que são entre os pilares, e desses cabos principais surgem cabos menores que vão resistir à maior carga da ponte. E
As pontes estaiadas é um sistema bem parecido, mas os cabos são ligados diretamente nos pilares. E eu tenho esses estais que a gente chama, a gente tem várias configurações. A gente pode ter as configurações em leque, configurações em harpa, configurações em semi-harpa, semi-leques, configurações assimétricas, né? Essa ponte pencil e a ponte estaiada também são pontes bastante bonitas, né? Como o próprio nome diz, são obras de arte metálicas, né? Então tendem a ser muito bonitas, os cartões postais das cidades. Então são pontos bastante utilizados ao redor do mundo, principalmente pelo viés econômico, pelo viés social, enfim. E agora vamos falando um pouco sobre os erros que acontecem em projetos, né? Os principais erros que acontecem, as principais questões de incompatibilidade, principalmente em detalhamento. Uma coisa que acontece muito, principalmente no âmbito em que eu trabalho, né? Que eu trabalho com montagem de estrutura metálica. Muitas vezes parafuso com bitola errada é utilizado. O furo era para ser 24 mm, manda com bitola inferior, mostra no projeto com bitola inferior ao que o parafuso realmente é. Muito erro que acontece também. Chapas, erro de chapa. A chapa vem com 8 furos e o furo do pilar é 6. São 6 furos no pilar e a chapa vem com 8. Chumbador de pilar acontece muito também. Então, são erros desse tipo, acabam muitas vezes não só impactando no projeto em si, mas principalmente na execução, né? Quando a obra não conversa direito com o escritório, né? Principalmente quando são duas empresas, uma empresa faz o projeto e outra empresa executa. Aí às vezes essa empresa que faz o projeto, existe uma coisa que acontece muito, principalmente na empresa que eu trabalho também, acontecem revisões nos projetos, vão revisando alguns itens, e muitas vezes nessas revisões mudam-se bitola de parafuso, distribuição dos parafusos, mudam muitas vezes perfis, e ou esquecem, ou muitas vezes por descuido não atualizam versões anteriores que não foram revisadas. Com isso principalmente onde acontecem as incompatibilidades de projeto. Então, não só incompatibilidade de projeto, como erro no detalhamento. Então, para evitar isso, muitas vezes é só uma comunicação com a obra ajuda, uma comunicação entre os membros do escritório também ajuda, e um controle, né? Uma organização melhor na hora de fazer esses detalhamentos também, né? Você entender o que você está fazendo e aquilo que você está projetando é realmente, de fato, exequível, né? Você consegue executar de forma correta. Então é isso. Boa noite.